Casamento dentro de quatro paredes. No livro de Marcos, capítulo 10, versículos 6 ao 9, nós vamos aprender um pouquinho sobre a intimidade do marido e da mulher. A vida conjugal de um casal acontece principalmente quando estão ali dentro das quatro paredes de sua intimidade familiar. É dentro de casa, em seu quarto, que mostram realmente quem são e como vivem como marido e mulher. Muitos casais vivem uma vida de aparência diante dos pais, amigos e sociedade. Mas quando estão sozinhos, a coisa é bem diferente. Por isso, vamos comparar essas quatro paredes com aspectos ou dimensões de um casamento de acordo com a vontade de Deus. Como é o seu casamento dentro de quatro paredes? Primeira parede da porta, bênção familiar. Versículo 7 nos diz: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unir-se à sua mulher. A parede de onde fica a porta é a primeira visualizada para entrar no quarto do casal. Esta parede aplicaremos a bênção familiar. É por esta porta que o casal entra após receber a bênção dos pais para o seu casamento. Também por essa porta só entram pessoas que você considera como membros da família. No Antigo Testamento, o casamento era cerimônia basicamente familiar. Os pais dos noivos festejavam com as suas famílias por 7 dias. Ali diante dos familiares havia uma tenda para as núpcias e após receber a oração e bênçãos dos pais, o casal entrava para a tenda nupcial, de onde saíam com seu casamento consumado. O casamento constitui a família, por isso deve vir em consonância com a bênção familiar. O casamento dos pais para ser felizes. Efésios 6:2. Tanto os sogros, as sogras, quanto os genros, noras, precisam se honrar para serem abençoados. A família é uma bênção para o casal. E a convivência deve ser equilibrada. A porta do quarto deve estar aberta para a família, mas o casal deve saber a hora de fechar a porta para o seu momento pessoal. Esta porta não pode ser fechada se não perder o contato e a bênção familiar. Mas também não pode estar escarada para que o casal não perca a sua privacidade. Você tem buscado a bênção familiar para o seu casamento? Honre seus pais e sogros e sejam abençoados por Deus. A segunda parede da janela, bênção social. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. A parede onde fica a janela compararemos a vida social do casal. Da janela do quarto pode contemplar a rua, a comunidade em geral. De fora também são contemplados por todos. A atração de um homem e uma mulher entre si é algo que Deus criou para unir um casal e formar uma família. Este magnetismo conjugal deve ser assumido por ambos para que realizem-se emocionalmente. Antes de casar, o homem e a mulher que por natureza se atraem não pode esconder seus sentimentos um do outro nem de ninguém. Ambos devem assumir publicamente seu amor e atração de um pelo outro com algo que é natural, verdadeiro e que não tem de que se envergonhar por ser da vontade de Deus para as suas vidas. Também é necessário obedecer às leis e autoridades instituídas. O casamento civil é uma forma legal de prestar contas à sociedade de que o casal está em comum acordo com esta aliança. A certidão do casamento deve ser como uma cortina que protege a janela do casal contra as infiltrações indesejadas para interferir na intimidade conjugal. A convivência social também é uma bênção, desde que o casal saiba escolher as amizades que edifiquem as suas vidas. O ladrão, o inimigo, Satanás, tem arrombado muitas casas, entrando pelas janelas dos quartos dos casais, para destruir a família. Por isso, o casal deve saber a hora de abrir ou fechar a janela da sua convivência conjugal para não ter interferências indesejadas. Ao mesmo tempo que não podem se isolar da sociedade, também não pode ter a vida social excessiva que sufoque a sua privacidade.
Você já recebeu a bênção social sobre o seu casamento? Regularize o seu relacionamento e equilibre a vivência social. A terceira parede, a qual nós queremos falar aqui nesse estudo, é a parede da cama, ou seja, aquilo que se refere à bênção sexual. No versículo 8 de Marcos, capítulo 10, nos diz assim: com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. A parede onde fica encostada a cama do casal pode simbolizar o local mais íntimo de um casal, onde vivem sua união. A vida sexual dentro da bênção do casamento não é pecado. Muitos pensam que o pecado cometido por Adão e Eva foi o sexo, mas isso é mentira do romantismo que incutiu culpa durante muitas gerações. Assim que Deus criou o homem e a mulher, ordenou que crescei e multiplicai. Gênesis 1, 28. Muitas pessoas, principalmente mulheres, sentem culpa ou falta de prazer pela relação sexual por causa de pecados cometidos no passado. Em alguns casos, isso é por falta de informação ou exposição a abusos de pessoas próximas. As decepções amorosas também prejudicam o novo relacionamento. Por isso, é preciso delimitar o espaço íntimo do casal e não aceitar qualquer interferência negativa, seja do presente ou do passado. Mas para o casal cristão, é preciso sempre lembrar que os seus pecados foram perdoados. Segundo Coríntios 5,17 nos diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A cama é o altar do casal. O leito é um lugar de amor, é um lugar onde você pode conversar, onde você pode compartilhar os seus momentos e rir e também chorar juntos. De todos seja um matrimônio bem como leito sem mácula. Hebreus 13:4. A cama não é um lugar de discutir problemas de família, trabalho, igreja ou amigos. Eu aconselho o casal nunca sujar seu leito com indisposições externas. Não traga seus inimigos e problemas para a sua cama. A cama é um lugar de luz. Por isso Jesus disse para não esconder a luz debaixo da cama. Marcos 4:21. Ali não precisa ter vergonha um do outro. A verdade deve ser dita sem medo e sem preconceito. E porque a cama se o lugar também de oração do casal. Nós sabemos que você pode santificar o seu matrimônio. Faça da sua cama o lugar da oração, o altar da oração também. Você sente que a sua vida sexual é uma bênção em seu casamento? Acenda a luz de Jesus sobre a sua cama. Acenda a luz de Jesus sobre a cama do casal. A quarta parede do canto que estamos falando é bênção espiritual. Versículo 9 nos diz, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós vamos falar agora sobre a quarta parede, ou seja, a parede do canto. Todo quarto tem uma parede ou um canto. Essa parede vamos colocar como um lugar para a vida espiritual do casal. Se há uma parede com uma porta para a bênção familiar, uma parede com janela para a bênção social, uma parede para a cama como uma bênção sexual, também precisamos de um lugar para cultivar a espiritualidade. Numa casa há lugar para tudo, então não pode faltar um lugar de oração. Mateus 6:6, Jesus mandou: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. E o rei Ezequias, quando recebeu a notícia de que estava mortalmente doente e que deveria colocar a sua casa em ordem, a sua reação foi ali mesmo, em seu quarto. Isaías capítulo 38, verso 1 e 2. Quias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A igreja exerce seu papel sacerdotal abençoando o casamento.
O casamento religioso é uma bênção para a vida do casal, que se inicia seu lar a partir do altar de Deus. Quando um homem vem à casa do Senhor receber a bênção sobre o seu matrimônio, volta para sua casa e ali em seu quarto deve dar continuidade a essa bênção através da vida de oração. O casal deve resolver os seus problemas de joelhos e com as mãos dadas. O casamento poderia ser definido como escola do amor. Amar alguém que é igual ou que não está perto de você seria algo muito superficial. Mas viver em amor constante com uma pessoa que você sabe todos os defeitos e suporta seu temperamento todos os dias é um grande desafio. O espiritual deve ser nutrida. Quando, pois, faltar o amor eros entre o casal, Deus supre com o seu amor infinito, amor ágape. Você tem cultivado sua vida de oração com o seu esposo? Você, homem, tem cultivado sua vida de oração com a sua esposa? Ore ao Senhor em seu quarto de casal e alimente seu relacionamento com o amor de Deus. Deixe Jesus entrar nas 4 paredes de seu casamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Salmo 127, primeiro. A vida conjugal precisa de tempo e espaço para que o amor e a convivência sejam cultivados até frutificar. Dentro de 4 paredes, o casal encontra seu espaço e tempo de intimidade. Muitas vezes as paredes do seu quarto estão arrombadas ou inacabadas. Por isso é preciso edificar a casa com a ajuda do Senhor. O casal precisa levantar as paredes da bênção familiar, da bênção social, da bênção sexual e da vida espiritual para ter a sua intimidade protegida e a sua felicidade garantida. Você tem vivido entre as 4 paredes do seu casamento? Fortaleça a sua vida conjugal, começando pelo seu quarto. Deixe Jesus entrar nas 4 paredes do seu casamento. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. E que o seu quarto seja alimentado pela palavra e que o seu relacionamento seja também alimentado com o amor de Deus.